Compartilhamos experiências únicas. Inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições e que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Favela. Nome que se originou de uma planta comum na região de Canudos, no sertão da Bahia. Chegou ao Rio, então capital federal, na bagagem de soldados que voltaram da guerra por lá no fim do século XIX. Foram eles os moradores que iniciaram o povoado, que se transformou na primeira favela do Brasil, o atual Morro da Providência. Tem demonstrado cada dia que passa que a gente é uma potência, só precisa de oportunidade para poder mostrar essa potência. Ao longo de mais de um século, o termo foi associado a muitos significados, grande parte fazendo referência a carências. Mas desde sempre, quem vive nessas regiões, no Rio e no Brasil afora, tenta, dia a dia, mostrar o quanto esses territórios têm de potência. A favela nada mais, nada menos do que a maior potência que a gente tem que dizer e falar que a solução para o Brasil vai partir das periferias, vai partir das áreas pobres. A gente tem pessoas com muita potência, muita criatividade na favela. A cidade do Rio de Janeiro tem 813 favelas, aproximadamente 1.350.000 habitantes, o que representa mais de 21% da população carioca. Número tão significativo que não poderia ficar de fora do plano diretor da cidade, e foi isso que a Câmara de Vereadores fez. Pela primeira vez na história, aprovou um capítulo exclusivo sobre as favelas, dentro do documento que guia o ordenamento e o desenvolvimento da cidade. O documento prevê que todas as comunidades sejam mapeadas e recebam planejamentos específicos para cada uma das necessidades delas. Isso significa que o poder do município, o poder público, pode entrar nas comunidades, entendeu? Com infraestrutura, saneamento e regras que delimitem a ocupação desordenada que vem de muito tempo. E não é só. Nos últimos 4 anos, o Legislativo Carioca elaborou inúmeros projetos que beneficiam moradores de favelas. Se o sistema BRT foi reformulado e até ampliado com a Transbrasil, que corta várias comunidades da cidade, é porque a Câmara aprovou 2 projetos de lei que facilitaram a destinação de recursos para o sistema. Da compra de ônibus novos à criação do programa BRT Seguro, por exemplo. Na atual legislatura, os vereadores também doaram 340 milhões de reais ao município, dinheiro economizado pelo parlamento que foi investido em programas e projetos de melhoria do sistema de saúde. Reformas de hospitais, maternidades e até o Supercentro Carioca são resultado desse esforço. A Lei 6.981 de 2021 criou o Programa Permanente de Reforço Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino, que vivem em áreas de especial interesse social e comunidades. O Legislativo também autorizou a Prefeitura a investir 950 milhões de reais em infraestrutura urbana nas comunidades que fazem parte dos programas Bairro Maravilha e Morar Carioca. Entre elas, o Jardim Maravilha, em Guaratiba, e a Comunidade do Aço, em Santa Cruz. São só alguns exemplos, porque as leis trouxeram melhorias também nas áreas de lazer, direitos humanos, habitação e cultura, além de infraestrutura, saúde, educação e transporte. A gente tem aí um modelo único de Brasil que está expandindo pelo mundo, de um grande movimento urbano de apresentar ao mundo um planeta chamado favela que nem o mundo mesmo conhece. Até a inclusão do Dia da Favela no calendário oficial da cidade foi iniciativa da Câmara. Desde 2006, a data é comemorada todo 4 de novembro.
Mas para o Legislativo Carioca, a favela tem que ser celebrada todos os dias. Boa tarde, pessoal. Todos me escutam bem? Povo animado, né? Bom dia. Ó, a gente está tão animado que eu já confundi manhã com tarde. Mas assim, gente, meu nome é Marcos Furtado, sou repórter do Jornal Extra e estou aqui dando boas-vindas a todos, todas e todes na primeira edição do Fórum Extra Favelas, evento realizado pelo Jornal Extra com o apoio da Câmara de Vereadores do Rio. Começo agradecendo aqui aos nossos convidados que vão trazer assuntos super importantes para uma parcela considerável da população carioca. O público, né, que está aqui presente, que acordou cedo, que está aqui animado e que está aqui nos prestigiando também, e quem está em casa nos acompanhando por meio das redes sociais. Ao longo desta manhã, vamos ter 3 painéis que vão falar sobre o pertencimento e a visibilidade das favelas no planejamento urbano do Rio de Janeiro. Aprovado no ano passado, o novo plano diretor da cidade do Rio incluiu as favelas pela primeira vez na história. É importante dizer que o plano diretor mais antigo é datado de 1875, longe para chuchu, né? Inclusive, essa data, esse ano, é anterior ao primeiro surgimento da favela, a primeira favela, que é o Morro da Providência, que também foi no final do século XIX. Ao todo, foi 1 século e meio o tempo que as favelas ficaram de fora da principal lei que estabelece regras e estratégias para o desenvolvimento urbano de um município e que atualmente é revisada a cada 10 anos. Aproveito para acrescentar que eu estou muito feliz porque eu sou cria de favela, nasci em Belfor Roxo, moro em uma favela atualmente, e também porque neste mês se comemora o Dia da Favela, né, no dia 4, como foi falado aí no vídeo, e essa data surgiu porque lá no dia 4 de novembro de 1900 foi a primeira vez que se menciona o termo favela em uma documentação. Então, convido a todos que fiquem ligados e compartilhem o link, eu sempre quis falar isso, nas redes sociais do Extra, no Instagram, no Facebook do Extra e também no YouTube do Globo, que faz parte da nossa redação integrada. Inclusive, o título do nosso primeiro painel faz uma provocação. A favela agora é reconhecida pelo plano diretor, mas e daí? E quem vai responder essa pergunta são os nossos primeiros convidados, a quem agradeço mais uma vez pela presença nessa manhã. O senhor Carlos Caiado, vereador pelo PSD e presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Preto Zezé, cofundador da Central Única de Favelas e presidente da CUFA do Rio de Janeiro. René Silva, fundador do Voz das Comunidades, e Kênia Maria, atriz, defensora das mulheres negras pela ONU Mulheres Brasil e diretora da Mangueira do Amanhã. Então, essa primeira rodada, nessa pergunta, né, é para entender, para fazer o nosso... Quem está nos acompanhando, a pessoa que vive na favela vai pensar assim, ok, vai ser a primeira vez que vai ser incluído o plano diretor, mas o que isso vai impactar na minha vida? Então, eu dou a palavra ao senhor Carlos Caiado. Seja bem-vindo. Agradecia. Oi, som. Agradecia aqui o mediador Marcos Furtado, né? Obrigado aí. Queria aqui cumprimentar o André Miranda, editor executivo do Jornal o Globo, o Humberto também, diretor da redação do Jornal Extra, o Fábio Guzmão, editor executivo do Jornal Extra, o William da Rocinha, bom revê-lo, quero tê-lo mais de volta na Câmara, só quer saber de Brasília ele. Eu falei, tem que ficar mais próximo da gente, estou brincando, está sempre interagindo. A Juan Juliette, também influenciadora da Rocinha, e agradecer também a oportunidade, também todos os veículos de comunicação comunitário da favela. E para mim aqui é uma honra poder estar nesse debate, enfim, nesse diálogo, acho que a gente entender e ter aqui o proveito, né, tirar o proveito, a oportunidade, não só todos que estão nos assistindo, né, que vão buscar ter um entendimento, mas as pessoas que vocês escolheram. Né? Eu até me tiro dessa, beleza? Minha obrigação. Sou vereador, estou no 5º mandato, presidente da Câmara, na qual ele tem nas obrigações de representar a sociedade e fazer as políticas públicas da cidade. E inovamos e fomos muito felizes aí nesse plano diretor, que é um plano diretor muito diferente dos outros.
os outros planos diretores, sem desmerecer. Inclusive, eu participei, esse é o meu segundo, mas os outros eram muito diretrizes. E esse nosso são muito determinantes. E são realmente ativos, de ações a serem feitas. E quando eu falo isso, a escolha aqui de ter a Kênia, né, que representa muito o direito das mulheres negras, enfim, até a Câmara, até importante dizer isso, inovou de ter a primeira Casa Legislativa de ter uma comissão de combate ao racismo, trazido pela vereadora Mônica Cunha e abraçado por nós, como uma comissão permanente. Sempre foi provisória, a gente botou permanente, então uma política pública permanente. O Preto Zezé, que eu sempre brinco com ele, não só pela sua qualidade, né, mas um artista, assim, que isso é importante, porque a sua voz, assim, leva para todo mundo. Então, todo mundo... o artista, o político é referência, né? O artista também. Você vê o artista ali na televisão, você às vezes quer ser igual a ele, né? É normal isso, que vocês transmitem. E ele, assim, com toda a sua capacidade, transmite. As pessoas ficam empolgadas, motivadas. A gente não pode ficar acuado na nossa expressão da voz. Então, a sua voz, para dizer, inclusive a Câmara o tornou carioca, né? Essa expressão, porque o carioca é assim. Nada contra os outros municípios, contra os outros estados. Nossa, até Fluminense, é acolhedor, é feliz, ali tem um diálogo. Então, obrigado. E o nosso Renecil, a voz das comunidades, né? Um jovem aí, já está ficando que nem o coroa. Eu estou de cabelo branco, você não está. Mas você é uma oportunidade incrível para os jovens aí. Como eu fui na política, eu me elegi a primeira vez com 22 anos, mas você, assim, na raiz ali da comunidade. Eu mesmo vi, quando a Priscila está aqui, que trabalha a nossa diretora de comunicação, no momento mais difícil do Covid e no momento também da tragédia de Petrópolis, por exemplo, o René, interagindo com a Câmara, a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. Então, ele tem a essência, assim, quando a gente fala até na brincadeira dos amigos, né? Você, Nutella ou raiz, desculpa o português, claro, essa é a verdade, né? Estamos aqui no diálogo franco. Ele é o raiz que, né, passa a transmissão da realidade das comunidades como tem que ser, para tudo. Ele até me ligou, por exemplo, uma vez, quando a gente falou aqui desses exemplos, que estava uma barreira caindo lá na comunidade Alemão, que o sistema de operação da prefeitura não estava identificando. Ele identificou na hora e a Defesa Civil chegou em tempo recorde. O prefeito Eduardo Paes já é o Rio, então já foi contemplado nesse sentido. Enfim, essa minha introdução já foi até muito longa, mas até eu queria muito escutá-lo, mas realmente, como a sua pergunta, eu falo assim, qual a diferença não só dos outros planos diretores que nunca tinha, né? Eu até trouxe para poder deixar com você, depois se quiser publicar aí no YouTube e tal, o capítulo, né, que até o presidente Rafael Freitas daqui a pouco vai falar, inovador, que nunca teve. E mais ainda, no capítulo não é só uma página, são aqui algumas páginas que têm 6 seções que trata de todas as políticas públicas que a gente sempre falou, né, sempre se disse da necessidade, mas se trata aqui realmente de implementação efetiva do governo municipal. No caso, né, os estados, em relação ao Estado, são diretrizes, mas municipal. E aqui tem até mesmo o que foi discutido agora, como até o nosso amigo o Preto Zezé aí nos deu oportunidade no G20 social que esteve, sobre a questão climática nas favelas, na arborização, na parte, né, de você estar ali com a Conlurb fazendo o lixo zero, você ter educação ambiental para as crianças aprenderem como faz para separar o lixo, né, enfim, entre outras coisas. Passa pela urbanização também. A gente tem 2 programas de sucesso na nossa cidade, inovador até comemorado financiado pelo Banco Mundial, do Favela Bar, no governo César Maia, tem no governo Eduardo Morar Carioca. Isso, óbvio, né? Tem um acesso à água a todos. Então, sim, aqui tem 6 sessões que fala tudo aquilo que a gente espera, mas que realmente tem que acontecer. E a gente tem, até antes do plano diretor, e colocou no plano diretor, uma lei que atende a cidade como um todo, mas ela tem um objetivo muito claro para as comunidades, é o que gera as comunidades hoje: liberdade econômica. Até passou ali, eu acho, nesse vídeo aí, até brinquei com o nosso mediador, que tudo que passou no vídeo é tudo que eu ia falar. Mas foi até bom esse vídeo. Está bem alinhado aí com a nossa diretora. Mas hoje a gente tem, né, 22% em torno das pessoas que moram na comunidade, da população carioca, e a liberdade econômica. A gente tem, assim, até no Brasil, uns dados que mais de 200 bilhões de reais que gera economia nas comunidades tem aí em torno de você fazer a soma dos 21 estados, 27 estados da federação, maior.
as comunidades geram. Então, a gente aprovou uma lei da liberdade econômica que busca, e está no plano diretor também, mas que busca a gente trazer a parte comercial das favelas, das comunidades, para a legalidade, para o licenciamento, e, com isso, você dá o direito para todas as pessoas, desde o pequeno comércio que tem na comunidade, claro, desde a senhora que tem na sua garagem ou dentro da sua própria casa, né? Você tem uma nota para você vender para, sei lá, uma costureira, vender para animale, por exemplo. Então, a gente buscou, nessa liberdade econômica, ter essa economia ativa. E de várias outras coisas aqui, para poder finalizar a fala, para deixar eles falarem, já falei demais, de tudo que é importante, claro, tudo é importante, né? Na educação, na saúde, o acesso a todos, a questão do reforço escolar, que foi uma lei de minha autoria, também a gente buscou interagir mais na comunidade, inclusive, mas a gente tem aqui o direito de propriedade, o título de propriedade das pessoas. Você cria esse comércio formal das comunidades. Tem até hoje, dentro, principalmente das comunidades, infelizmente, um poder paralelo, seja qual ele seja, da milícia, do tráfico, que às vezes quer explorar as pessoas em relação a onde viver, como viver. Tem que ter habitação social, claro que tem que ter com dignidade, tem que ter, o poder público tem que implementar, mas a gente tem que também entender como a cidade é, como a gente quer que ela vá. E como entender a cidade as pessoas vivem na comunidade. Nós temos que garantir a área de interesse especial, claro. E nós temos que ter o título, nós temos que ter o papel. Eu tenho minhas filhas têm que ter o direito de morar. Minhas filhas, daqui a pouco, vão ter filhos. Os netos têm que ter título de propriedade. Você melhorar a sua casa, você poder ter um financiamento, você poder ter, então, um título de propriedade. É a maior política pública que gera todos os princípios, né, para a gente lutar por tudo. Então, esse eu acho que são as seções do plano diretor, de forma clara, mas que esse plano diretor, vocês vão ler depois, vocês vão ver, o presidente da comissão, Rafael, vai falar até de forma mais detalhada, né, que foi o presidente da comissão, para vocês verem de que forma a gente buscou, de fato, as ações, não ter só o prefeito César Maia, o prefeito Eduardo Paes, que quis fazer um projeto para as comunidades, mas ter aqui nos 10 anos, qualquer que seja o governante, que as coisas aconteçam. Imagina. Kênia, dando seguimento nessa questão, eu queria perguntar para você também, fazer a mesma pergunta para os 4, né, agora para os 3 demais. E daí? O plano diretor, para você que é uma mulher negra, uma mulher que defende o direito das mulheres, tem o projeto Mangueira do Amanhã. Conta para a gente, por favor. Então, como eu estava falando agora, os desafios, né, da gente pensar e as provocações que a gente traz aqui, né, para que sociedade civil, instituições particulares e o poder público se mobilize para isso. Boa tarde. Eu estou como defensora das mulheres negras na ONU Mulheres, divulgando a agenda, né, por um planeta 50-50, onde a gente pensa pela primeira vez em recorte racial, né? E aí é um dos grandes desafios dentro de uma comunidade, quando a gente fala. Até vi uma matéria essa semana onde diz que 80% das mulheres negras vivem com seus agressores, né? 80% das mulheres que são casadas vivem com seus agressores. E a gente pensa muito, Lei Maria da Penha, que tem já mais de 15 anos, e os desafios para que ela entre dentro da comunidade. Não pela questão da punição ao seu agressor, mas o debate, né? Quando, até pensando essa matéria, eu falei que quando a Maria da Penha, a agressão à mulher, tem recorte, é tratado com recorte racial, aí a gente percebe que nem toda Maria é da Penha, né? A gente precisa dar atenção a todas essas Marias que passam isso. E a gente falando também sobre esses desafios, é importante a gente pensar que o Rio de Janeiro tem 59% das mulheres que são empreendedoras são mulheres negras, né? E 87% delas chefiam os seus lares, aqui no Rio de Janeiro, das mulheres empreendedoras. Então, acho que o desafio é muito grande, é uma novidade, eu acho que tardia, mas importante. Eu acho que agora começa o debate, agora começam as provocações, falando de Mangueira do Amanhã, que é uma honra. Aqui está a diretora Célia,
que é uma diretora, uma cria da Mangueira. A gente tem essa palavra que eu acho que é tão acolhedora, né, para a favela, e importante falar favela. A Mangueira tem um grande desafio, né, que você olha geograficamente e você vê uma quadra de escola de samba abraçada mesmo pela sua comunidade. Chega a ser poético, né? É muito bonito ver isso. E os grandes desafios, já trazendo um pouco da 6ª ODS da ONU, a gente vai voltar a falar, mas eu já vou trazer algumas coisas interessantes que me faz pensar nesses desafios do plano diretor agora, e o cumprimento das leis que precisa da sociedade civil, que é um acordo da ONU, né, do Pacto Global, que envolve 194 países que se alinham para pensar sustentabilidade e desenvolvimento social. Né? Então, a 6ª ODS fala justamente de água potável, da água, que é fundamental, né, para a vida humana, e também de sustentabilidade. Eu não queria deixar de citar uma situação que a gente precisa pensar, né, dentro disso. Um passista da Mangueira que morreu vítima de uma enchente na Praça da Bandeira, que fica bem ali abaixo da Mangueira, né? Então, a gente precisa pensar nesse lugar que é abraçado. Você falou do dia 4, dia da favela, e a gente tem o dia do samba também, né? Que é o maior espetáculo a céu aberto do planeta, que é um movimento cultural autossustentável. A gente só precisa de poder, de vontade política, vontade da sociedade toda, e conscientização, como foi falado aqui, né, que foi colocado em relação às crianças, da gente levar isso, porque isso é um hábito. Inclusive, quero falar da cultura banto, né? A sustentabilidade é muito nossa. Aí já vou puxar aqui a Mangueira, que vem falando da cultura banto, estejam atentos. E aí eu acho que, trazendo esse debate, trazendo essas provocações e pensando, quero chamar todo mundo que eu acho que está dentro desse debate, ficarem atentos à 6ª ODS e à 18ª, que inclui igualdade racial, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Eu não sei se eu te respondi, se estiver faltando alguma coisa. Não, a conversa vai longe. Vai fluindo. Eu tentei jogar tudo num bloco só, mas é isso. Tá ótimo. Vou voltar com você daqui a pouco, mas agora eu quero falar com o Preto Zezé, que, em primeiro lugar, assim, é uma honra estar aqui no mesmo palco, na mesma mesa que o senhor, e entender, porque o senhor, há mais de 20 anos, fundou a Central Única de Favelas. Então, o senhor tem um diálogo com os CRIA, os moradores de favelas, e quais são as demandas que chegam até o senhor, que o senhor acha que o plano diretor ele pode atender? E também reafirmando, né, a pergunta que fizemos aqui nessa rodada. Bom dia. Quero agradecer o convite do Fórum do Extra Favelas, cumprimentar aqui meus parceiros de mesa já conhecidos, amigos, cumprimentar lideranças que já vieram antes de nós, começaram os movimentos, quando tudo era literalmente mato, né? Tem muita gente que literalmente abriu o caminho na mão. Eu penso que um privilégio você ter um capítulo especial sobre as favelas no plano diretor. O plano diretor talvez seja, depois da Constituição, o conjunto de leis mais importantes que a cidade pode ter, porque ele que regula onde vai ser cada lugar da cidade, onde vai ficar cada departamento, onde vai ficar os prédios do poder público, onde vai ficar, como é que vai ser organizada a divisão da cidade para o nosso convívio em sociedade. Então, acho que isso é uma coisa que, do Rio de Janeiro para o Brasil, vai ser bastante inspiradora. E, principalmente, parabéns a quem lutou e quem participou. Em todos os fóruns possíveis, a gente sabe a dificuldade da gente participar e fazer as nossas demandas virarem lei. Demandas essas que são de toda ordem, respondendo já a sua pergunta, porque as favelas hoje elas somam o quarto estado, dá quase 17 milhões de pessoas. Então, no Brasil inteiro, a gente seria somados, os moradores de favelas, seríamos o quarto estado. Teria mais gente nas favelas do que o Rio Grande do Sul, por exemplo. E quando a gente olha para o aspecto que a gente conseguiu trilhar até aqui, essa soma de esforços históricos em que você está na sede do Jornal o Globo, em que você está com o presidente de um parlamento municipal, em que você está discutindo que a favela agora é lei.
Eu acho que tem várias conquistas e passos que a gente deu que precisam ser bastante celebrados, precisam ser bastante divulgados, até porque são essas pequenas conquistas que vão oxigenando a luta maior. Eu acho que o grande desafio agora, e aí para o Caiado já uma provocação positiva, é como é que, para além dos espaços que já foram abertos para elaborar as leis, como é que a gente vai produzir agora a interlocução do Legislativo Municipal com o Executivo para que essas leis virem realidade. E a grande dificuldade no Brasil, basta olhar a nossa Constituição, que é uma das mais avançadas, uma das melhores do mundo, e a gente não tem conseguido tirar ela do papel, e isso tem custado caro, porque há uma descredibilização da política, criminalização, inclusive, da política, há um descrédito do poder público, e há principalmente a frustração da sociedade a ponto dela estar apontando para outros lugares que não seja a política para solucionar os seus problemas. Acho que tem um desafio enorme pela frente agora, que é decidir com o Eduardo Paes, sentar com ele, construir uma outra etapa agora de fora, fazer um planejamento com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Fazenda, com o orçamento que se tem e definir prioridades para serem executadas. Então, acho que essa etapa agora talvez seja a mais desafiadora de todas, porque é a hora em que a sociedade disputa os recursos públicos. E a gente sabe que, durante muito tempo, as favelas só tiveram no lugar do gasto e nunca do investimento. Então, se é verdade que a favela é potência, se é verdade que a favela tem essa força toda, se é verdade que a favela produz riqueza, produz toda essa referência que a gente tanto comenta, nada mais justo do que a favela ter acesso à riqueza e às oportunidades que ela produz. E agora nós temos uma chance no Rio de Janeiro, que é inédita. Acredito, já falei para o Caiado que, presidente, isso onde eu for, eu vou falar que a Câmara Municipal do Rio inovou, criou um capítulo especial das favelas. O objetivo todo nosso é que essa situação de precariedade, que as pessoas que vivem nesse lugar não existam, mas até que isso acabe, nós vamos estar lutando pela dignidade dos moradores de favela do Brasil inteiro. E acho que a imprensa tem um papel também, porque muitas vezes as práticas políticas só são lembradas quando um político rouba, quando um político comete uma coisa errada, ou o setor privado também, ou o setor público. Acho que a gente tem agora também que começar a jogar luzes o tempo inteiro de maneira igualmente intensa sobre as boas práticas desses setores, para que a gente possa, inclusive, inspirar as pessoas a voltarem a acreditar na política, acreditarem na política pública e acreditar que o recurso público, que é resultado de recolhimento de impostos, esses impostos vão voltar. Então, o nosso esforço agora é fazer com que a favela dê um passo mais além. A gente já tem uma entrada grande no parlamento, vários parlamentares vindo de favela que são eleitos, e agora eu acho que é de vez colocar. A favela já está no mapa do IBGE, já está na lei do plano diretor, agora é preciso ir para dentro do orçamento, pegar a parte de recursos para que essas leis virem realidade concreta. Muito obrigado. E você, Renê, eu acompanho o seu trabalho, você fundou o Voz das Comunidades há quase 20 anos, não é mesmo? Então, você também tem esse contato. A idade chega para todos, mas há quase 20 anos você fundou o Voz das Comunidades, e acompanhando você ali nas redes sociais, a gente vê essa questão da demanda, né? Você falando sobre os moradores, aquilo que chega de denúncia, de reclamação. Durante a pandemia, vocês fizeram um trabalho super importante de distribuição de cestas básicas e outros trabalhos. O que o plano diretor, essa inclusão do plano diretor significa para você que está ali na ponta? Bom dia para todo mundo. O Preto Zezé já saudou, mas gostaria de novamente fortalecer essa saudação a todas as lideranças de favelas aqui presentes. Acho que são as nossas vozes, as vozes de vocês, as nossas, enfim, que hoje estão chegando nesse plano diretor. Acho que tem uma relevância, uma importância muito grande, né, porque foram muitas lutas, o William, né, de tanta gente aqui, a Kelly, tantas pessoas de várias favelas, de vários espaços, e que lutaram diariamente, que lutam para que esses esforços sejam reconhecidos e que a gente seja incluído nesse orçamento da cidade. Achei, de fato, né, mais cedo me perguntaram sobre, achei tardio quando a gente fala de... Né, não é possível pensar a cidade sem pensar a favela. Né? Acho que foi um ponto muito necessário, né, a gente ter incluído a favela, mas achei muito tardio quando a gente pensa a favela como um todo, como a gente olha para esse espaço, que são 22% da sociedade carioca, são 1,5 milhão de pessoas que moram dentro desse espaço,
e acho que é importante, né, quando eu olho para o plano diretor como um todo, acho que vai ser muito importante a participação efetiva das favelas, né? E quando eu falo participação efetiva, né, você trouxe o exemplo sobre a pandemia, sobre as soluções que foram criadas. Durante o momento da pandemia, quem, nos primeiros 3, 4, 5 meses, fez de verdade as pessoas não passarem fome, fez com que as pessoas tivessem acesso mínimo à água, que lutaram, que usaram as suas vozes todos os dias, foram as lideranças de favela, né? Foram essas lideranças que diariamente, todos os dias, usaram as redes sociais, usaram seus canais, gritaram nos jornais, no Extra, no Globo, no Dia, para que as nossas vozes fossem ouvidas. Que durante o momento mais crítico da pandemia, a gente estava sem água dentro das favelas. Durante os momentos mais críticos da pandemia, onde ninguém podia sair para poder pegar o metrô, pegar trem, pegar ônibus, porque a gente estava sendo impedido devido à circulação do vírus na cidade, quem ajudou nos primeiros momentos com distribuição de cesta básica, distribuição de alimentos, foram as organizações sociais das favelas. Então, acho muito importante, né, quando a gente pensa no plano diretor, que a gente inclua, né, o Caiado citou que eu liguei outro dia, né, falando sobre isso, eu sempre ligo para ele, prefeito, ligo para outros setores, órgãos públicos, para que a gente tenha essas soluções, porque a gente tem as soluções dentro da favela, né? Quando fala, por exemplo, de recolhimento de lixo, né, são tantas demandas, é uma complexidade muito grande quando se fala de favela. E para quem nunca foi numa favela, para quem só ouve falar da favela, nunca pisou numa favela, talvez não tenha noção da complexidade que é, né, criar. O Caiado trouxe exemplo aqui dos poderes paralelos, das dificuldades. É um desafio gigantesco. Você imagina fazer comunicação, fazer o que a gente faz, trabalho de liderança. Muitas das vezes, até a própria sociedade nos interpreta de uma maneira muito equivocada. Então, é desafio, é complexo, mas eu acho que quando a gente está incluído no plano diretor, acho que é um momento para a sociedade, né? Eu acho um momento para todos os cariocas entenderem que as pessoas de favelas estão sendo compreendidas como cidadãos, né? Como pessoas que têm direitos, como pessoas que podem investir nos seus negócios, como pessoas que podem lutar pelos seus direitos mínimos, né? O acesso à água, o acesso à moradia, o acesso ao básico do saneamento. A gente luta pelo básico do saneamento. Existem lugares no Complexo do Alemão, existem lugares no Morro da Providência, na Mangueira, em várias favelas, que ainda hoje, em 2024, muitas das vezes tem dificuldade de acesso à água, tem dificuldade de acesso ao básico do saneamento, né, tem dificuldades de urbanização de modo geral. Então, acho importante o Extra provocar esse debate, né, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro provocar esse debate para que a sociedade, para que as favelas, para que as lideranças participem desse processo, porque é só assim que eu acredito que haverá uma revolução, que haverá, de fato, uma mudança desses lugares onde a gente está falando, que são as favelas, que é um lugar de muita potência. E por falar em potência, né, esse plano diretor ele promete, né, ele é muito potente. Então eu retorno ao Preto Zezé, porque o senhor falou há pouco sobre a questão do orçamento, né, da aplicação desse orçamento. E quais seriam as áreas que seriam de prioridade para a aplicação desse orçamento nas favelas? É a pergunta do milhão, literalmente, né? Falando de orçamento, né? Milhão, né, cara? Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem que discutir, eu tenho acompanhado no Brasil, o que tem dado certo. O que tem dado certo é quando a gente tem feito junto com os territórios. Então, cada território vai decidir, não dá para fazer tudo, o que se faz. E muitas vezes é interessante olhar o que são prioridades. Eu vou dar um exemplo. Eu estava numa favela, Alto Zé do Pinho, em Recife, e eu estava com o prefeito de lá, o João Campos. Isso bem no início, né? Ele nem era tão popstar como ele é hoje. E aí vi um cara correndo e gritando, prefeito, prefeito, prefeito. Eu fiquei pensando que era aquele líder, né, que vai pedir ali, sei lá, ajeita uma coisa, ajeita a escola e tal. Na verdade, o cara ia pedir para ele ajudar o Santa Cruz, né, que era um time que estava... E virou até meme isso. Mas aí a gente estava nessa favela e a gente viu que as pessoas escalavam o morro e não tinham muito acesso. E quando a gente voltou para o gabinete... Eu até brinquei assim, pô, a gente vai ter que estar numa escada rolante igual a que a gente viu em Medellín, que a gente foi em Medellín e tem uma favela lá, Comuna 13, que tem escada rolante dentro da favela, no morro. E aí a gente realmente falou de colocar a escada. E quando eu fui para a reunião do conselho lá, que decidia as prioridades dentro das favelas,
algumas pessoas da gestão falaram que uma escada era muito pouco para aquele lugar, né? E daí eu fiz a pergunta quem ali morava no lugar que subia escada. E todo mundo morava em lugar que subia elevador. Então as pessoas não sabiam a importância de uma escada na sua vida. E aí, além das escadas, tinha um corrimão, tinha lixo que era perto, tinha um lugar que estava perto de arriar, tinha uma quadra quebrada. Então, não era só uma escada que ia para aquele lugar, era um conjunto de ações de melhoramento por onde a escada fosse passando. Ficou até conhecida como a escada da esperança. O resultado é que de uma escada surgiram 811 escadas nas favelas do Recife. Então, fazer junto com as favelas principalmente para a gente saber medir esse termômetro de qual será a prioridade de cada território. Porque às vezes um quer uma linha do ônibus, algum quer abrir uma via, o outro quer uma urbanização do resto das casas, o outro quer uma parte de saneamento, o outro quer uma parte da infraestrutura, o outro quer uma unidade básica de saúde. Então, cada território também vai tendo um pouco assim, tem muita coisa que falta, mas isso aqui ajudar. E, principalmente, o que eu acho é que cada obra dessa tirada do papel, ela estimule que as pessoas continuem em ação. Porque uma das coisas que a gente viu também que tem dado certo é onde você constrói a obra e as pessoas continuam cuidando da obra, continuam fazendo a manutenção, continuam acompanhando, continuam utilizando equipamento e aquele sentimento de pertencer às pessoas, isso continua cada vez mais forte. Isso tem sido um pulo do gato, porque isso mobiliza as pessoas, inclusive, a aprender o que diabo é um plano diretor. Com certeza, essas informações técnicas de planejamento, de unidade, de IPTU, de não sei o quê, de o valor venal, o valor... Então, essas coisas são linguagens do mundo burocrático do parlamento. Até você destrinchar isso por favelês demora um tempo. Mas quando as pessoas se apropriam desse conhecimento, quando as pessoas se apropriam das regras do jogo do poder, quando as pessoas se apropriam de como funciona a gestão pública, de como funciona a relação do parlamento com o poder público, a tendência é que as pessoas mais e mais participem politicamente. Então, acho que, para além da prioridade, como é que a gente mantém as pessoas num ritmo em que cada passo que elas avançam, elas tenham mais sede, mais fome de participar mais. Então, cada território vai dando a sua resposta e, com certeza, eu acho que cresce o poder público, cresce a crença no legislativo e, principalmente, cresce e ganha a sociedade como um todo. Obrigado. O senhor falava dessa linguagem, né? Eu até lembro de um termo que, enfim, já trabalhei em outros lugares, inclusive com periferia, e o pessoal falava muito do pretuguês, né? Que é o português dos nossos, né? Quem fala a nossa língua. Eu aproveito e retorno para o senhor Carlos, para o nosso vereador, para perguntar como que se tangibiliza, né, esse plano? Existem metas? Tem se planejado metas dentro desse plano? Está falando de linguagem fácil, você está falando difícil. Tangenciar. Estou brincando. Mas eu queria registrar a presença também já do presidente da comissão do Plano Diretor, Rafael Luiz Freitas, está aí, participar do próximo painel. Obrigado. Vai poder detalhar até melhor do que eu. Ele foi craque, presidiu todas as comissões, foram 40, todas as audiências, mais de 40 audiências públicas. E, assim, o presidente Zé, assim, ele só levantou a bola para mim e eu tenho que só responder algumas questões. A primeira, ele falou como que vai ser continuar a interação, né, da sociedade civil, das comunidades, favela, como todo, em relação ao plano diretor. Nós tomamos uma decisão, tá? Até o presidente Rafael, quando o prefeito encaminha um projeto, no caso do plano diretor, é instituída uma comissão obrigatória para acompanhar, fazer as audiências públicas e definir todas as emendas dos vereadores. Nós fizemos duas coisas. Uma anterior, vou falar, nós criamos uma comissão já em janeiro, em fevereiro, em plena pandemia, antecipando a discussão do plano diretor. O Rafael foi o presidente designado pela presidência. Foi uma comissão de representação. Depois que foi enviado, foi estipulado pelo nosso regimento interno, uma comissão que ele foi eleito pelos vereadores, juntamente com outros vereadores, de fazer parte dessa comissão. Acabou o plano diretor, aí vai a resposta quanto a ele. Nós decidimos, nós vereadores no Colégio de Líderes, de manter essa mesma comissão. Então, hoje a gente tem uma comissão que não é a obrigação de ter, mas com vontade política do parlamento, de continuar essa interlocução da sociedade com as comissões permanentes da Casa, o plano diretor engloba todas as políticas públicas, claro, com a sociedade e, obviamente, com o prefeito. Hoje é o prefeito Eduardo Paz, ele foi reeleito e vamos continuar de forma intensa. Quanto à questão do orçamento, o que o plano diretor ajudou em relação às favelas? A gente sempre teve no orçamento, obviamente, o orçamento para
Habitação, Secretaria de Habitação, Secretaria de Infraestrutura, que foi de obras, hoje é nome de infraestrutura, mas com o plano diretor, quando a gente foi aprovado até de harmonia com o prefeito Eduardo Paz, da favela, ele até nesse novo orçamento, ele coloca lá uma questão que eu coloquei aqui, nós somos 350 milhões, se não me engano, 348 milhões de reais só para a Secretaria de Habitação, fora a Secretaria de Obras, tá? A gente também entra na favela, tem o projeto Bairro Maravilha, que é a habitação, que quando a favela é mais complexa, né, de você ter a intervenção, é a Secretaria de Habitação, mas tem aquelas que são mais urbanização mesmo, que tem mais facilidade de você conseguir fazer a urbanização, é para a Secretaria de Infraestrutura, que é o programa Bairro Maravilha. Então, desses 348 milhões de reais, quando a gente fala do plano diretor aqui, em torno de 250 milhões de reais já está escrito lá, não só a urbanização, como também a regulação fundiária. Já está estipulado. O prefeito ele tem sempre na aprovação do orçamento, qualquer que seja for aprovado, o remanejamento, para ele poder fazer, etc. Mas aqui na destinação, já diretamente, já tem para a urbanização das comunidades, dá continuidade também, por exemplo, na Mangueira, que tem a obra, esse chapéu da Mangueira para ser feita. Isso aí é uma questão sim, importante da regulação fundiária que está no nosso orçamento, que está sendo discutido para ser votado ainda esse ano, porque é para o ano seguinte. E as audiências públicas foram feitas. Hoje, inclusive, a última audiência pública com a Secretaria Municipal de Fazenda para discutir totalmente o orçamento que foi colocado pelas políticas públicas de cada secretaria. Então, a gente falou em relação a isso, acho que é importante a gente dizer. E fora o plano diretor, como a Kenia colocou sobre as mulheres, eu sei que não tem a ver aqui, mas queria dizer também, até essa semana teve um debate, a Prefeitura e a Câmara ajudou a sinalizar isso, o Disque Denúncia. O Disque Denúncia tinha paralisado, sei lá, por 4 anos, 5 anos e 24 horas. E a Prefeitura assinou um convênio com o Instituto Disque Denúncia, está pagando, e hoje 24 horas. A maior estatística que tem da Polícia Civil, da violência, infelizmente, trágico, das mulheres, é à noite e durante, às vezes, até madrugada, uma hora da madrugada. Então, hoje o Disque Denúncia funciona 24 horas, com uma parceria da Prefeitura, aportando dinheiro público para isso, com a ajuda da Câmara Municipal ter sinalizado a importância quanto a proteger as mulheres. Renê, agora eu vou te perguntar, porque você falava muito dessa comunicação, né? Que você, inclusive, liga para o carro e tudo mais e fala aí as principais demandas que chegam até você. Mas e as demandas que, por ter tantas prioridades, como o Preto Zezé falou, a pergunta de $1 milhão, não se sabe nem em qual prioridade dá, porque são tantas, e aquelas que nem o morador de favela sabe que precisa, né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso e como que se dá essa comunicação com o poder público. Olha, acho que um grande exemplo que a gente pode trazer em relação à comunicação com o poder público e na definição do que a favela quer e de como o poder público, de maneira geral, age dentro desses territórios, a gente tem um grande exemplo no Complexo do Alemão, que é o teleférico, que está parado já há quase 10 anos, né, desde 2016, e a gente teve um investimento no teleférico do Alemão de mais de R$500 milhões, e o teleférico está parado e nunca nos foi perguntado aos moradores se os moradores priorizavam, né, a construção de um teleférico no Complexo do Alemão ou se priorizavam a urbanização, se priorizavam investimento em saneamento básico, acesso à moradia digna, a todas as outras questões que a gente tem, né, dentro das favelas. Então, acho que o mais importante disso tudo é a construção do diálogo junto às lideranças de favelas. Porque cada favela tem uma particularidade, né? Não dá para achar que vai fazer um plano e que todas as favelas são iguais, porque não são, né? Cada favela tem as suas particularidades. Tem favela que é plana, tem favela que é morro, então os problemas são diferentes. O problema na favela plana, por exemplo, quando chove, são as enchentes. O problema da favela do morro, por exemplo, são os deslizamentos de terras, que a maioria das vezes acontece em muitos lugares de vulnerabilidade. Então, acho que é importante pensar como um todo, né, que haja comissões dentro dessas próprias favelas, dentro desses próprios territórios, onde vão acontecer esses investimentos, para que os moradores, as lideranças, possam participar e, assim, entender quais são as outras demandas que nem eles mesmos enxergam. Então, quando a gente fala, às vezes, sei lá, do problema de lixo, e aí a gente, muitas vezes, o Voz vai lá fazer uma reportagem
E aí a moradora fala, meu filho, isso aí tem tantos anos, ninguém vai resolver. Então, assim, já tem uma desesperança, as pessoas já não acreditam tanto que aquele problema vai ser resolvido. Quando, na verdade, existem muitas soluções que são possíveis, né, e ser implementadas dentro desses lugares. Não consegue recolher o lixo em todos os lugares, porque tem muitos becos dentro das favelas. Mas se tem as motos, né, tem as soluções. Eu vi até que voltaram muitas dessas motos de algumas dessas favelas. Então, é importante pensar política pública ouvindo a comunidade, né, participando, que a comunidade participe, né, e essa participação se dá, acho que, através da Câmara, através de movimentos como esse, de fóruns como esse, onde a gente possa dialogar, onde a gente possa ter audiências públicas com vereadores, com autoridades públicas dentro desses espaços e que possam ouvir diretamente das lideranças quais são as demandas, né, o que a gente reivindica para dentro desses espaços. O senhor vereador gostaria de comentar sobre essa resposta do Renê? O que ele falou, assim, é só afirmar, é exatamente isso. A representatividade das favelas, através da Associação de Moradores, que está representada, é fundamental. Eu acho que, como eu falei até na minha abertura aqui, que o Renê é o exemplo de motivação, que vale a pena, para as pessoas entenderem que vale a pena, sim, você ter realmente essa representatividade liderada pelas associações, pelas vozes da comunidade. O que ele falou, acho que se não falar, você redundante. Bom. Kenny, agora eu quero voltar com você. Você falou aí da pauta de gênero, mas também você trouxe também a pauta da cultura, né? Você aí tá com o Mangueira do Amanhã, falei o nome correto, né? E tem aí toda essa importância cultural que até a gente estava conversando há pouco antes de entrar sobre também a questão religiosa. Eu gostaria que você falasse sobre essa potência, né? Porque a favela também é muito potente. E como que o plano diretor pode dialogar com cultura, religião nas favelas? É interessante demais pensar isso e o que foi falado aqui pelos meus companheiros, de cada favela ter a sua particularidade e que é fundamental o diálogo com cada comunidade, né? E falando um pouco, eu sou uma pessoa que vem de comunidade também, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, e aí com pais que passaram por várias comunidades, aquela necessidade que a gente tem de ir, né, mudando, e aí morei na Vila Vintém, e hoje sempre tive essa relação com Mangueira, e eu chego lá e gosto de ouvir muito, e uma das coisas, falando, né, de uma particularidade da Mangueira, que é uma escola de samba importantíssima para a cultura do Estado, que move muito dinheiro no turismo. É importante a gente ressaltar de novo essa importância da cultura dentro do Estado do Rio de Janeiro. É o espetáculo ao céu aberto, o maior espetáculo ao céu aberto do planeta. Isso é muita coisa, né? E autossustentável, né? Que a gente falou muito disso, né? E existe uma vontade muito grande da comunidade de manter essa sustentabilidade, né? A gente produz muito e a gente reaproveita muito isso. E, claro, com um projeto político e a sociedade toda tendo esse olhar, a gente consegue manter um espetáculo que é autossustentável por si. E se tem uma coisa, principalmente falando de Mangueira, a gente falando, né, da necessidade de cada comunidade, é a sustentabilidade. O que mais incomoda uma mulher negra, e a gente, de novo, vem um dado que mais de 60% das mulheres que estão em trabalho doméstico hoje são mulheres de comunidade, são mulheres pretas. O que mais incomoda é o saneamento básico, é o lixo ao céu aberto, é a água que não chega, sabe? Então, dentro desse plano, eu acho que isso vai para todas as comunidades, mas é uma coisa que em Mangueira, que é uma comunidade que tem a Mangueira do Amanhã, você falou, Mangueira do Amanhã, é uma instituição criada por Alcione, por todas as tias, esse matriarcado, que é uma herança nossa, né? E a Mangueira do Amanhã é que produz a Mangueira Mãe, né? A Mangueira do Amanhã automaticamente produz artistas para Mangueira Mães, que produz o maior espetáculo da terra. Então é importante a gente dar esse olhar. Eu estou falando da Mangueira, mas estou falando de todas as comunidades que abraçam escolas de samba, né? A gente está chegando aí no Carnaval
existe um grande número de turistas chegando e acho que esse olhar é muito importante para manter sustentável esse projeto. Isso é muito legal da gente debater e trazer dentro do plano diretor, que é para o ano inteiro, é importante também falar, né? A Escola de Samba, ela produz um espetáculo que é agora, no começo do ano, mas ela funciona o ano inteiro, os trabalhos sociais, a questão da educação, a pedagogia, a cultura, isso funciona o ano inteiro. Então, acho que a gente tem um olhar interessante em relação a isso. Você fez uma outra pergunta. Perguntando muito também com essa relação religiosa também. Exato. Considerar isso, né? A gente tem esse desafio, né? Essa ONU Mulheres, né? Essa agenda, ela visa a ter esse olhar para todas as mulheres, independente de religião e tal. Mas a gente percebe que a gente tem esse desafio de manter a cultura, não a religião, né? A gente tem o grande problema que é o racismo religioso no estado do Rio de Janeiro, acho que só fica atrás de Pernambuco, né? O racismo religioso é um grande desafio, a gente não pode chamar de intolerância. E o problema todo é que ele atravessa a cultura, né? Não fica só dentro da religião. Então o samba é criminalizado mais uma vez, né? A gente tem o desafio de trazer informação à base da Lei 10.639, quero aproveitar e convidar todo mundo para acompanhar o curso antirracista da Mangueira do Amanhã, um projeto incrível que fala, inclusive, de racismo religioso, que é um debate que eu vou participar no dia 30. A gente fala de luta antirracismo para crianças e para professores. Existe um projeto muito bacana. Então, mais uma vez, né, a gente fala que a escola de samba trazendo cultura, falando de cultura, e o funk aí tem milhares, né, assim, a comunidade negra produz cultura e isso movimenta muito dinheiro, para a gente ter esse olhar, entender a potência mesmo, não só de uma forma poética para deixar o discurso bonito, mas é potência mesmo, né? A base da pirâmide social brasileira está ali na comunidade, está na favela. Muito obrigado, gente. Gente, o papo está muito bom, acho que renderia aqui, de fato, uma tarde de papo, né? Mas eu queria dar a oportunidade de vocês fazerem as considerações finais de até 3 minutos. Eu vou começar na ordem inversa, né, que eu comecei, partindo ali do Renê com essas considerações finais, por favor. Então, acho que é importante trazer aqui também, né, estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, né, de movimentos culturais, movimentos esportivos, de educação, né, representantes da FAFEST também, representantes de vários movimentos importantes aqui presentes. É importante que olhe para a favela, né, com esse olhar dessa potência, né? Você citou agora sobre o passinho, sobre o funk, sobre a cultura que existe dentro da favela. E quando a gente olha para a cidade como um todo, na maioria das vezes, quando os investimentos são nas agendas culturais, nas agendas esportivas ou nas agendas sociais, coisas do tipo, na maioria das vezes isso não acontece ou não chega até mesmo os lugares das favelas. E os movimentos sociais são eles que fazem por eles próprios. Pegam dinheiro daqui, pegam dinheiro dali, começam a fazer. Eu acho importante trazer para o diálogo também o investimento, né, nesses eventos culturais, nesses eventos educacionais, nesses eventos esportivos. Quando a gente fala, por exemplo, trazer um exemplo aqui da Expo Favela, né, quando a CUFA decide fazer a Expo Favela para expor a potência que vem de tantas favelas, para mostrar, isso é muito importante, porque tem tantos empreendedores dentro da favela, tem tanta potência e que não é mostrada. E aí você joga uma luz, você joga uma energia, você joga as câmeras, literalmente, quando todas as emissoras estão lá cobrindo e acompanhando. Então, por que não existir mais feiras de gastronomia, feiras culturais, apresentações, amostras culturais? Porque dentro da favela tem muitos projetos de teatro, tem muitos projetos de cinema, tem muitos projetos de educação, de esporte, mas eles são invisibilizados de maneira geral. E aí acaba sendo inviabilizados, né? Na maioria das vezes, você faz um projeto interno para a própria comunidade, você consegue ali ter uns recursos internos, mas não consegue abraçar o mundo. Então é importante também
né, até para as mídias, para os grandes veículos de comunicação. A gente está aqui na sede do Jornal o Globo, para que a gente olhe para essas favelas com esse olhar cada vez mais um lugar de potência, que tem de evento cultural, de evento social, de educação acontecendo. Porque qual é a relevância, por exemplo, quando a gente tem, acho que é muito importante falar, sei lá, sobre lançamentos de livros que acontecem na cidade como um toda. Tem lançamentos de livros que acontecem dentro das favelas, tem amostras culturais que acontecem dentro das favelas, mas na hora de priorizar, muitas das vezes não se prioriza esses espaços. Então acho importante que a gente fique atento a isso e que nos próximos anos o nosso desafio seja cada vez mostrar a potência que vem de dentro das favelas, sabe? Tem muita coisa importante acontecendo ali dentro, mas muitas das vezes falta investimento e falta visibilidade. E muitas das vezes o investimento só vem a partir da visibilidade, né? Muitos de nós que somos de projetos sociais, culturais, sabemos muito bem disso, que muitas empresas, muitos órgãos públicos, muita gente só investe quando é um projeto que apareceu no jornal, que saiu na televisão, saiu no rádio, conseguiu uma visibilidade. Então é importante que os veículos de comunicação, os grandes mídias também se atentem aos projetos que existem dentro das favelas, para que a gente tenha cada vez mais esse espaço para mostrar nossa potência e também receber investimentos. Obrigado. Eu acho que esses fóruns aqui são importantes também para produzir essas reflexões. Eu acho que os formatos, estou fazendo muito essa conversa dentro da CUFA, é que a gente tem que transformar os eventos que são bacanas em movimentos permanentes. Então, uma dica para o presidente Caiado e também para a turma aqui do Jornal Globo, que a gente possa fazer esses fóruns dentro das favelas também, até para aproximar, porque muitas vezes os horários eles são muito na contramão, às vezes parece simples, mas eu lembro que no dia que foi lançado o filme A Mulher Rei, a produtora que estava lançando o filme convidou a gente para levar mulheres para o cinema. E aí a gente saiu, botou nos grupos de zap lá de São Paulo, estava na CUFA de lá. E a gente começou a chamar e de repente 600 mulheres apareceram, todas animadas para ir para o cinema. Quando chegou na semana de ir para o cinema, metade das mulheres desistiram de ir porque não tinham que deixar os filhos. Depois a outra parte não podia ir porque a volta era tarde e era muito violento o lugar que elas moravam. E elas estavam inseguras. Depois tem outra que o namorado, o marido, o pai, o irmão mais velho não deixou ir, enfim, das 600 mulheres a gente levou umas 70. Então parecia uma coisa tão simples ir ao cinema, e isso era uma coisa muito complexa para uma mulher, mãe solo, que estava ali dentro de uma favela. Então, quanto mais a gente puder produzir movimentos que façam a ida e a volta, melhor ainda, né? A gente acabou de fazer o G20 da favela, fizemos mais de 3 mil conferências, levando as conferências do G20 para dentro da favela, porque as pessoas não sabem nem para que diabo serve um G20, o que come, o que faz, como é que anda. Então a gente teve que ir lá discutir, democratizar o assunto, depois produzir documento, entregar aqui na semana passada no G20. E você pode também fazer a aproximação. Eu acho que o país inteiro está precisando de um grande movimento de aproximação. A gente está tentando. Eu estava conversando com o Tiaguinho há um tempo atrás e falando assim: Tiaguinho, daqui a pouco toda a liderança do samba vão partir, vai ficar suas obras, e quem é que ocupa esses lugares? Então, qual é o legado da Tardezinha? Então, a gente pensou e lançou uma escola de pagode com a Tardezinha. Eu vou falar com os moleques do trap, da turma da Main Street. Cara, como muitos moleques querem gravar música, mas não tem acesso a estúdio, como é que a gente faz? Aí fomos lá na SEG na Penha e lançamos um estúdio igualzinho que tem lá na Main Street, está sendo construído lá dentro da Penha. Agora chamamos o pessoal do Sorriso Maroto. Eu queria fazer um projeto igual a Tardezinha. Não, vamos fazer igual, não, vamos pensar outra coisa. Vamos pegar um consultório odontológico que tem lá e botar um programa espalhando sorrisos, que tem mais a ver com a parada. Então, assim, começar a utilizar essa criatividade, essa parceria com as pessoas que estão no asfalto, com as organizações, com as empresas, para também não só ir lá visitar e fazer aquele safari social que a gente geralmente vê, né? Em que a gente parece aqueles ratinhos que ficam dentro de uma rodinha e o pessoal que vai parece aqueles cientistas assim do safari mesmo. Então, a gente produziu uma integração de verdade e que cada evento nosso possa pavimentar um movimento permanente de mudança. Então, espero encontrar o Caiado, o Renê, Kênia e outras lideranças que estão aqui. Estou vendo ali Jovem Cerebral, que eu já conheço, mas não vou nem falar para não revelar a nossa idade. Tem essa cara de jovem, mas se a gente falar...
Na nossa idade aqui é isso. Faz isso não, cara. Então é a gente poder fazer movimentos permanentes o tempo todo. Eu acho que nós estamos num momento bom, porque a sociedade está bem cansada dessa polarização e a massa mesmo, ela quer respostas imediatas, quer melhora de vida, quer participar das coisas. A gente só tem que construir caminhos melhores, mais tranquilos e construir cada vez mais espaços onde caibam todas as pessoas que querem colaborar. Eu vou pedir, tem 3 minutinhos mesmo, que tá ótimo o papo, mas que o nosso tempo tá apertado para as próximas mesas. Não, eu acho que é basicamente isso, a gente prestar atenção no que a favela produz, deixar de ter esse olhar romântico, né, de que a favela, como preto, como Renê falou, a gente olhar como potência de verdade, né, a gente falou de samba, de trap, de rap, de funk, né, de todos os ritmos que sustentam o Brasil, que são a base da cultura brasileira. Mas a gente pode falar de moda, por exemplo, que a gente vê na passarela, sai da favela, né? As estampas, os brincos, e tudo que as tranças, né, os cabelos, tudo sai da comunidade. Então, se a gente parar, eu acho que é a grande ocasião a gente deixar o romantismo um pouco, entender como potência na base, sabe? A culinária, né? A gente falou, eu falei aqui no início de que 60% das empreendedoras do estado do Rio de Janeiro são mulheres negras, né? E essas empreendedoras carregam no DNA as primeiras empreendedoras do país que pisaram aqui, que são as mulheres africanas, que ajudaram a libertar os negros, então, seus filhos e netos. Então, isso está no nosso DNA. Produzir cultura, produzir grana, né? Acho que muita gente não sabe, a gente precisa deixar de demonizar a relação entre favela e dinheiro, né? Entendendo que é a base da pirâmide social que está lá dentro. E daí esse olhar para a cultura, entender que o samba não acontece só em fevereiro, existe todo um movimento social, de educação, de sustentabilidade, de preservação. E mais uma coisa só para fechar, se tem uma coisa que mãe preta odeia é lixo. Né? A gente, isso vem da cultura banto, isso tá no nosso DNA. Então, mexe com a saúde mental. Então, a 6ª ODS da ONU, né, que é o projeto para que a gente pense um planeta mais igual, onde 194 países estão envolvidos, fala disso. Então, assim, se existe uma coisa que dentro da cultura preta, e eu não estou falando de religião, né? Mais uma vez a Mangueira vem falando da cultura banto, acho legal entender um pouco dessa história. O samba está aí para contar a história também, né? Sempre, todo ano, quem é que nunca puxou um samba para fazer uma prova, lembrar de alguma coisa? Então eu acho que é educação, e é o ano inteiro. E eu acho que se a gente começa a prestar atenção nisso, vai ser muito legal. Pensar sustentabilidade, pensar que isso mexe com a saúde mental, que é um tema muito atual, né? A gente precisa pensar nisso, então o meu recado é esse. Obrigado. Obrigado, assim, todos que eles falaram aqui foi tudo maravilhoso, né? Até aqui, né, falando no final da sua fala sobre a produtividade, como foi isso a minha fala da liberdade econômica, quando a gente falou da lei que nós aprovamos, né? Que a comunidade produz, mas tem que estar formalizada para poder os seus produtos serem entregues para o Brasil, para o mundo todo, e a gente tem buscado isso e não ter ninguém para intermediar, ser direto. Acho que esse é o nosso objetivo da liberdade econômica, principalmente. O Renê também colocou aqui sobre os eventos culturais. Queria dizer até o Rafael, testemunha do nosso diálogo com o secretário municipal de cultura, que olhar o edital do incentivo do ISS que tem na Secretaria de Cultura, da nossa legislação, esse edital foi colocado com o objetivo principal de ter os projetos que estão relacionados diretamente nas comunidades e no subúrbio carioca. Importante dizer isso, o edital só vê lá. Diferente de tempos atrás, que era só para grandes eventos, nos centros de bairros, esquece que essa questão cultural de recurso, mesmo de dinheiro, tem que incentivar os projetos que estão dentro das comunidades. E dizer assim, o pouco tempo que eu tenho, é que a Câmara se sente muito feliz por poder estar em mais um debate como esse. Vamos manter sim de forma permanente. Eu fui reeleito, né, o vereador Rafael também foi reeleito para um novo mandato. Espero que a gente possa ser reeleito também para ser presidente, a gente poder manter essa política pública como direção da presidência da Câmara. Dizer assim que eu vou deixar com você aqui o capítulo do plano diretor, se puder depois publicar no YouTube, não sei de que forma vocês podem colocar isso, dizer que isso aí é uma referência sim, que a mobilização que foi colocada aqui de ser de uma forma permanente para fazer o direito, né, da população em
o debate nosso das comunidades. E como eu sempre falo, para realmente finalizar a nossa fala, o objetivo dessa discussão são vários, né, que já falamos vários deles, mas um deles, eu acho que é um dos principais também, que a gente é humanizar a questão do trato da favela, de todos entender nessa humanização que vocês têm, nós temos, mas de ser uma coisa muito maior, de que qualquer pessoa que tem que entender isso desde a criança, principalmente, que a favela são lugares de pessoas boas, trabalhadoras, lembrar das nossas mães, como ela disse aqui muito bem, das nossas comunidades, de valorizar as mães, o que as mães das comunidades querem para os seus filhos. As mães querem tudo melhor para os seus filhos, e dentro da comunidade o nosso objetivo tem que ser esse. Acho que isso é uma mensagem que esse aqui que nós estamos passando, passa para todos. A gente não pode ter sequer um desrespeito com qualquer morador de favela, qualquer da sociedade, quer que seja, ainda mais da comunidade, pelo amor de Deus, nós temos que ter isso na cultura das pessoas. Acho que isso é um momento que a gente poder estar aqui, eu acho muito legal. Muito obrigado a todos e bom dia, boa tarde. Senhor presidente, Kênia, Preto Zezé, Renê, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui na primeira mesa. Agora vamos começar a segunda mesa, então agradeço vocês e convido até vocês, se puderem participar da plateia também, vendo, assistindo a próxima mesa. E você que está aí de casa, não sei para onde eu olho, não sai daí não, que a gente vai continuar por aqui. Nossa, estou me sentindo um apresentador. Então, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada.